Olá, boa noite. Bem-vindos. Bem-vindos, bem-vindos. Só esperar o Marcelo aparecer por aí que eu já coloco ele aqui dentro. Então, vamos ajustando aqui. Bem-vindos. Vocês são carinha nova por aqui. Querem se apresentar, me contar um pouquinho como é que vocês chegaram aqui? Eu gosto de conhecer as pessoas, que aqui a gente... Até tem o grupo lá do WhatsApp que a gente chama de Família Mambu, porque eu acho que cria um sentimento muito mais gostoso de troca, enfim, de conexão, né? Assim, também de se meter um pouco no trabalho do outro. Acho que é mais ou menos isso, né? Prós e contras. Alan, que bom que você tá aqui hoje. Alan não apareceu na live passada, tava com probleminhas, mas fez falta. O Marcelo apareceu. Marcelo, pede para participar que eu já te aceito aqui dentro. Enquanto isso, gente, eu vou pedir para vocês convidarem mais pessoas para participar, tá bom? Tem esse aviãozinho aqui embaixo, do lado direito, onde vocês escrevem alguma coisa. Ali do lado tem um aviãozinho. Convidem mais pessoas para participar. Eu acho que esse conhecimento, essa troca que a gente faz aqui, a intenção é beneficiar o maior número possível de pessoas, né? Que é democratizar o conhecimento, trazer ele de uma maneira acessível. Eu tô em Foz, o Marcelo tá em Itaipulândia, aqui é tudo fronteira com o Paraguai, com a Argentina. Então, tem poucos profissionais nessa área aqui, ou pelo menos poucos que estão dando a cara, né? Então, a gente quer chegar em mais pessoas, e se puder contar com a colaboração de vocês, eu fico muito feliz. Ou reajam também, enfim, coisas do algoritmo que eu nunca me imaginei pedindo, e hoje tô aqui pedindo porque são ossos do ofício. Mas sejam bem-vindos as pessoas que estão entrando. Se quiserem me dizer o seu nome, se já quiserem colocar sua pergunta aqui, tá bom? Já deixem a pergunta aqui pra gente. Lá na caixinha também tem perguntas. Então, no decorrer da live, a gente vai respondendo. Eu vi que o Marcelo já tá aqui. Vamos ver se o Instagram colabora dessa vez, porque sempre enrola um pouquinho na hora de colocar o convidado aqui. Mas já vai dar certo. Já vai funcionar, tá bom? Hoje a gente vai falar sobre Adobe. E eu preparei uma sequência de lives. Eu já vou dar aqui um spoiler para vocês, tá bom? As próximas lives a gente vai ter sobre movelaria, sobre estrutura, sobre acabamentos com terra. A gente vai ter também, deixa eu ver aqui na agenda, lá em julho a gente vai ter uma outra live com o Marcelo sobre saneamento ecológico. Então, nas próximas quarta-feiras, toda quarta-feira a gente vai ter algum tema relacionado com construção. E eu quis preparar Sim, Marcelo, eu tô aceitando aqui, mas esperar o Instagram colaborar com a gente. Preparei uma sequência. Oi, Marcelo, tudo bom? Oi. Peraí que eu vou me organizar melhor, porque no computador não deu certo, Só pelo celular, é bem assim. Então, enquanto eu organizei, eu vou terminar de explicar. Eu organizei uma sequência de lives com vários profissionais interessantes, mas todos vão convergir. São coisas que eu vou aplicar na construção de chalé nisso, tá bom? Vai ter Adobe, vai ter saneamento ecológico, vai ter estrutura em bambu, vai ter telha ecológica, vai ter acabamento em terra, vai ter movelaria. Então, deixa eu parar de mexer aqui. Eu fico mexendo sobre barulho. Mas então, assim, toda quarta-feira vai ter alguma live sobre algum tema que converge com a construção. E todos já estão aqui convidados, tá bom? A participarem nas próximas quarta-feiras. Quem quiser já ir fazendo sua pergunta também sobre Adobe, sobre bambu, né? Tá aqui o Marcelo, que é um expert da Adobe, e eu que entendo um pouquinho de bambu. Só colocar lá no coisa. Então já podem ir fazendo suas perguntas. Convidem mais pessoas, reajam. E vamos lá. Boa noite, Marcelo. Oi, boa noite, Kevin. Tudo bem? Tudo certo? Tudo certo, agora sim. Agora tá tudo organizado.
Marcelo, você mora numa casa de adobe, é isso? Eu moro numa casa de adobe. Que Dá pra legal. ver pelo fundo, né? É, Aham. e já tem quantos anos a tua casa? Essa casa aqui é nova. Ela em julho vai fazer um ano. Essa casa ela não faz muito tempo de construção. Ela tá bem novinha inclusive ela tá em obras ainda. Será que Mas algum tô- dia vai terminar essas obras? Então, provavelmente não. Nunca termina. Nunca termina. E então, hoje assim, essa parte que a gente está morando na casa, ela tá pronta, né? Ela já tá habitável, assim, né? Então a gente já tá morando aqui e eu tô fazendo assim uma parte externa com outras técnicas, né? Também com terra. Hoje a gente passou o dia lá mexendo com taipa, desenvolvendo umas coisas novas lá. Então eu estou usando essa área aqui para ser um laboratório realmente, né? Então Para logo ser o um bambu, laboratório. então logo o bambu chega aí. Isso, exatamente. Já Marcelo, já chega. Marcelo, então aqui deixa eu fazer a introdução aqui. Primeiro te agradecer Uhum. a disposição de tirar um tempo da sua noite. Você poderia estar fazendo mil e uma coisas, mas aceitou o convite de estar aqui. Então, assim, já te agradeço de antemão. É uma alegria ter você aqui. É uma alegria que você tenha me achado, assim, fiquei muito feliz. E que a gente até falou de se encontrar presencialmente, mas aconteceu online primeiro e tá ótimo. Marcelo, eu gostaria que Sim. você se apresentasse. Antes, assim, eu vi que tem gente nova aqui, deixa eu explicar. Eu sou arquiteta urbanista, sou especialista em arquitetura com bambu. Estou aqui no Instagram com a Mambu também, estou no YouTube, no site, enfim, estou no WhatsApp, na intenção de difundir o uso com bambu, distribuir conhecimento e, claro, evidentemente, construir também com bambu. Brincadeira, Uhum. o Marcelo me achou e o Marcelo é um expert em Adobe, entre outras técnicas. E, por favor, Marcelo, se apresenta. Então, eu sou Marcelo, eu sou técnico em edificações, sou formado pela ITESP, em São Paulo, na Escola Técnica Estadual de São Paulo, e sou engenheiro de alimentos, também formado pela Unesp, de São José do Rio Preto, e agora eu estou terminando a graduação em Engenharia Civil. Olha! Então, em mais alguns meses, acho que até o final do ano, se der tudo certo, eu me formo na minha segunda engenharia. Parabéns! Mas... Obrigado. Mas eu trabalho, assim, eu trabalho com construção já desde que me formei como técnico, mas aí depois aconteceu algumas coisas que eu fiz engenharia de alimentos, resolvi partir para a de alimentos, trabalhei muito tempo na indústria de alimentos, mas a construção sempre foi a minha praia, né? Então eu nunca deixei ela de lado. Desde 2008, 2009 que eu comecei a focar mais na bioconstrução. Mais nessas técnicas, entre aspas, alternativas de construção, né? Uhum. E desde então, eu não parei mais. A gente sempre tá aprendendo, tá conhecendo as pessoas, desenvolvendo técnicas, e isso já faz, então, 13, 14 anos já que a gente está trabalhando com isso. 14 anos, é uma trajetória Sim. longa, né? Já tem bastante coisa feita por aí. Inclusive, bem antes, assim, eu acho que hoje a gente está passando por uma fase bem bacana da bioconstrução, com a ajuda da internet, né? Facebook, Instagram, o YouTube. A gente está... A difusão hoje é gigantesca perto do que era em 2008, né? Uhum. E tanto que na época eu lembro que as minhas primeiras obras, eu tive a ajuda de um pessoal do interior de São Paulo, um pessoal de Santa Catarina, que eu conheci pelo Orkut, né? E a gente, trocava e-mails, a gente tinha um grupo por e-mail naquele Yahoo Grupos, né? E ali foi o começo de tudo. Exatamente. E aí aquilo foi o começo, a gente começou a aprender realmente do zero, assim, né? E aí eu tive muita sorte, nessa época eu morava em Goiás, de conhecer pessoas ali, construtores, que já faziam isso, mesmo sem saber que era bioconstrução, né?
Eu estava no interior de Goiás. Espetacular, quase, né? Isso, exatamente. Pessoas que faziam isso, que aprendeu do avô, que aprendeu do tio, que foi, sabe? Não tinha a menor ideia que existia esse termo de bioconstrução. Eles sabiam fazer casas usando terra, né? E ali eu aprendi muito com a mão de obra ali local, realmente, né? A nossa primeira casa que a gente fez, a gente desenvolveu a técnica praticamente do zero, né? Com a ajuda desse pessoal de São Paulo e de Santa Catarina, mas com muita ajuda da mão de obra local ali, sabe? Vendo realmente os traços da matéria-prima, os tamanhos, as composições de tudo, os desenhos, né? A gente realmente começou a aprender bem antes de YouTube, né? Então a gente já errou bastante também para conseguir desenvolver assim a técnica, né? Mas então, assim, o teu primeiro contato com Adobe, ele foi nessa cidade? Ou alguém ali no Orkut te comentou? Como é que foi o teu primeiro Sim, na verdade, contato? assim, meu primeiro contato foi... A gente morava numa cidade perto de Goiânia. Essa cidade, ela chama Nerópolis, essa cidade. E ela é muito conhecida na região por plantação de tomate e alho, né? Naquela parte ali só tem tomate, né? E aí lá perto tem uma fazenda de ecoturismo que chama Santa Branca. E dentro dessa fazenda eles têm um condomínio ecológico, assim, né? E a gente foi conhecer o condomínio, eu conheci uma casa lá, nesse condomínio. E essa casa era de Adobe. Ela é de um biólogo, eu não vou lembrar o nome dele agora, mas foi o primeiro contato que eu tive. E depois a gente eu voltei para essa casa umas 2 ou 3 vezes para ver algumas características, assim, para copiar, né? E ali, conversando com ele, ele não participou tanto, assim, no processo de construção, mas ele tinha muito conhecimento teórico, né? Como, sei lá, como biólogo, como estudante e tal. Então, ele sabia as características, as qualidades de uma construção daquela, né? Da parte biológica, assim, da parte orgânica, da parte... E como ele já morava ali bastante tempo, ele já sabia todas as qualidades que aquela casa tinha para ser, né, para ser habitável, né? Então ele fez uma propaganda sensacional da casa. Né? Te conquistou. Me conquistou, exatamente. E ele tinha um sistema de tratamento de água muito legal também. O primeiro contato que eu tive também com as fossas de bananeira também foi lá, né? E então ali, só que ali ele trouxe eu não lembro de onde ele trouxe a mão de obra, mas veio um pessoal de longe construir a casa para ele. Sabe? Ela foi feito por uma arquiteta e tal, e veio o pessoal de longe para fazer. E então eu resolvi ir atrás de uma mão de obra, fazer alguma coisa bem parecida com a casa dele ali. Só que ele não conseguiu me ajudar assim, com traço, porque ele não era construtor, ele não se interessou por isso, né? Então ele não conseguia fazer das partes práticas, ele não conseguiu me ajudar nisso, então eu procurei ajuda fora. Exatamente. E aí eu comecei, aí eu fui atrás, com esse pessoal de São Paulo, esse pessoal de Santa Catarina, atrás da parte teórica, realmente de onde começar. Qual é a característica do solo, os tamanhos dos blocos, o que eu faço se acontecer isso, esse tipo de coisa, sabe? E aí, com a ajuda dessa mão de obra local, que já tinha trabalhado com material, a gente já tinha necessidade de construir uma casa lá, mas era primordial que fosse uma casa sustentável, né? Uma casa diferente das casas tradicionais. Isso é uma coisa que eu nunca tive uma tranquilidade com o jeito de se construir tradicional, sabe? Acho que a gente já conversou sobre isso. A construção civil hoje gera muito resíduo, né? A cada 3 casas que você constrói, você consegue construir uma outra só com o entulho que você gera, né? A gente joga muita coisa fora, realmente. Muita coisa fora. Desde caixar. No Instituto Federal essa semana. Eu falei assim, parece que não tem nada a ver, eu arquiteto aqui, mas eu estou representando o setor que mais gera lixo.
né? Claro, exatamente. Mais gera lixo, mais gasta energia. A produção do cimento, a produção do aço, a produção do vidro, da cerâmica. É absurdo quanto a gente gasta de energia, né? O Para maior produzir esses problema materiais. da construção civil é justamente o gerar o produto, o material de construção, né? De onde vem o cimento, de É, onde vem o ferro, de onde vem, como é fabricado o tijolo, é o antes. E a gente não pensa no antes, né? Eu acho que a gente está no momento, pode ser que a minha bolha de observação seja pequena, né? Mas eu vejo que a gente está num movimento social que a gente está se perguntando sobre tudo, de onde está vindo, né? De onde vem essa comida, de onde vem esse cosmético, e aí também, sim, de onde vem esse material construtivo. sim. Então, você fala que essa bolha é pequena, mas ela está crescendo. Isso você falou que eu te achei e tal. Meu, a gente costuma se achar. Geralmente essas pessoas se acham. De algum jeito Conecta, a né? gente tá se conectando, tá acontecendo alguma coisa esquisita aqui. A gente tá atraindo esse tipo de gente, né? Isso é legal. Não, maravilhoso. E, né? Então, então isso só está crescendo. E aí essa capacidade da construção civil de gerar lixo, meu, sempre me incomodou. Tipo, sei lá, você constrói uma casa de 100 mil reais, meu, 30 mil reais você vai jogar para fora. Aliás, 25 mil reais você descarta, De porque é entulho. tábua, de De cabos, tábua, de resto de tijolo, de coisa que cai no chão, de telha que quebra, de resto de fio, de cano que você corta e joga fora, sei lá, de desperdício mesmo, assim, de reprocesso, né? Tem muito reprocesso, coisa fez errada, quebra, faz de novo. reprocesso. E, né? Então, uma das coisas que me levou a, eu não tenho nem dúvida, quanto à construção ecológica, foi nisso. As minhas obras não geram entulho, não podem gerar entulho. Sabe? Eu não quero, eu sei o quanto eu trabalho para ganhar aquele dinheiro, então eu não quero que aquele dinheiro vá embora numa caçamba, né? E o pouco entulho, porque eu não vou falar que não gera zero, né? Não cheguei a essa perfeição, né? Claro que alguma coisa vai quebrar, alguma coisa vai cair no chão, alguma coisa vai... E aí esse entulho que pode gerar, que quando a gente constrói com barro, com terra, não vai ser da terra, não vai ser o nosso entulho não é de terra, não é do tijolo, isso a gente reprocessa e retrabalha, né? Mas aquele pouco vai para as bacias de evapotranspiração. Tem E uso. tanto que nessa casa, isso tem uso, nosso entulho tem uso. Nessa casa aqui, eu fiz o buraco para a fossa, né, para a bacia de evapotranspiração, usei o entulho que essa casa gerou e faltou. Eu tive que importar entulho dos vizinhos. Porque não deu, foi só um pouquinho, né? Eu tive que sair o bairro atrás de entulho. Isso acontece muito, muito. A gente está fazendo essa casa em Foz e, inclusive, eu não sei, talvez a proprietária esteja vendo. Ela não vai me deixar mentir. A gente teve que ir nos vizinhos pegar entulho, porque a gente não gerou entulho suficiente para fazer a nossa fossa de bananeira, né? Olha que maravilha. E muito legal esse tipo de coisa assim. Meu, a gente tá pegando lixo, pô, nos nossos pneus, a gente usa muito pneu que acho que vai ser um assunto mais para frente, né? A gente já não está nem falando mais de Adobe. Mas a gente gera muito pneu. Spoiler. Antecipando, os pneus da fossa, a gente usa 30 pneus por fossa, 25, né? Que é uma coisa muito legal, né? A gente usar esse lixo que os outros geram também, né? Claro, claro. Sim, Não é que a gente não vai gerar lixo, mas que ele tem um destino nobre, então, né? Não que fica sim, aí. sim, exatamente. E Um aquele negócio da consciência daquilo que você compra, né? Aquilo que você gera, aquilo não é só porque você jogou fora que deixa de ser seu. Você tem que dar um uso adequado pro seu lixo, pro seu resíduo, né? Eu lembro de uma frase que eu escutei que me impactou muito, assim, que foi uma virada de chave para mim. Não existe fora. Né? Não existe jogar Pois é. fora. Você vai jogar para onde? Não existe até o momento um lar conhecido como o nosso. E o nosso lar é o planeta inteiro, né? Inteiro. Então não existe isso de jogar fora. Então, desenvolver uma consciência coletiva. A gente sofre com isso, mas eu acho que é o único caminho aceitável, pelo menos para mim, né? Sim, pois é. Marcelo, uma das perguntas que vieram hoje, até vou ler ela aqui para você, ó. Qual é a proporção de areia e argila para um adobe de 30 por 20 por 10?
é ser considerado como estrutural. Eu acho que a gente chega nesse ponto. Eu também tenho essa curiosidade de saber como é que você seleciona esse material. Você faz um teste, você já tem experiência suficiente para identificar. Como é que você desenvolve esse tijolo de adobe? Tá. Então, bom, vai depender muito do solo que você tem na sua região, né? Aquilo que que eu sempre falo, dos primórdios, dos princípios da bioconstrução é você não precisar trazer as coisas de muito longe. Quanto mais material da sua região você usar, melhor. Então não adianta você gastar uma fortuna para trazer uma terra perfeita de outro lugar, né? Você tem que usar a terra que você tem ali. Se tiver no seu terreno, melhor ainda. Se você tiver que comprar, vai ser a terra ali da sua região. Então existe alguns testes fáceis de se fazer em campo mesmo, né? Para você identificar a porcentagem certa de areia e de argila que tem naquela sua terra. Aí você identificando essa porcentagem, você consegue ter um teste que a gente faz, que é um teste visual. É um teste de decantação. Você coloca a sua terra num recipiente transparente, numa garrafa PET ou num copo grande que seja transparente. Você chacoalha, você põe um pouco d'água, chacoalha e deixa decantar. Ali visualmente você consegue ter uma noção bem grossa, bem grotesca de quanto tem de argila e de quanto tem de areia. Não é nada fino, não é nada que vai te dar uma certeza, né? Mas é alguma coisa que você já pode ter, você já pode ter uma noção. O certo para o Adobe, esse tamanho aí é um tamanho bem bacana de se fazer 20 por 30 por 10, né? Eu acho que ela deve estar falando de 20 de largura e 10 de altura. É alguma coisa perto de 70% de areia e 30% de argila. Então, para o Adobe ser estrutural, ele tem que ter essa porcentagem aproximada. Ele é uma terra mais arenosa do que argilosa. Então, na nossa região aqui, pelo menos as terras que a gente tem mais acesso aqui, a proporção de areia e de terra é perto de 50% e 50%. Né? 50% areia, 50% argila. Então você corrige colocando mais areia, até chegar nessa proporção de 70-30. Né? Então a maioria das vezes você vai corrigir colocando mais areia. É difícil a gente conseguir um solo perfeito já nessa proporção 70-30. Então a porcentagem ideal é 70% areia, 30% argila. Isso você vai ver nesse teste visual. Só que, o que eu costumo fazer bastante mesmo, testes práticos. Então eu pego o solo, faço algumas formas, tipo 100% do meu solo. Só o solo sem misturar nada. E ver o que acontece com o tijolo. Pego outra forma, coloco 20% de areia. Coloco outra, 50% solo, 50% areia. E meço a resistência. Sabe? Também não vai ser nada assim, eu não vou levar para um laboratório medir. Geralmente a gente faz isso para casas simples, casas estruturalmente simples, né? E vejo o que acontece. Vejo qual é a melhor solução. Eu bato, eu jogo no chão, eu espremo, eu jogo com martelo, eu jogo água. A gente faz vários testes assim de resistência realmente para ver como aquilo como aquilo funciona para nossa situação, sabe? Essa casa que a gente está fazendo em Foz, a gente fez isso já. A gente tem vários tijolos de adobe lá, secos, cada um com sua proporção de areia, e a gente vai lá, daqui a um tempo, fazer alguns testes. Vamos bater lá, vamos jogar no chão, vamos pisar em cima, vamos fazer algumas coisas práticas para ver a resistência daquele material. E aí a gente vai escolher qual. O que tem uma resistência boa e que precise colocar menos areia, né? Porque a areia é um custo. Então a gente sempre vai estar sempre pensando também no custo da construção, sem perder a resistência, né? A qualidade da obra. E Marcelo, qual que é a função da areia nesse processo? Porque assim, eu fiz uma brincadeira com as crianças lá de taipa de mão e tal, bambu trançado na taipa. Eu senti que me faltou conseguir imaginar qual que era a função dos materiais. Então assim, a argila, como que ela vai funcionar dentro disso? A areia, como é que ela funciona? Ela é para não rachar, mais plástico? Porque assim, num primeiro momento eu imaginava que quanto mais areia, mais farelento ficasse.
Aí depois, assistindo alguns vídeos, eu falei assim, não, é porque senão racha muito. Mas aí, então, como é que funciona essa dança dos materiais ali? Qual que é a função Sim. deles? Então, a areia que dá resistência, realmente você tá certo. O que dá força, o que dá capacidade de resistir à compressão é a areia. E a argila é o que mantém tudo coeso. A argila é que vai manter a areia Liga. grudadinha ali, entendeu? Junto com esse material, a gente coloca também alguma fibra. Então, eu costumo usar o que tem mais perto na região, né? Que também ajuda bastante nessa aglutinação desse material. Então, a areia é o que dá resistência. Por isso que ela é 70% em peso do tijolo de adobe, né? Porque é o que dá realmente a resistência. A argila aglutina, a argila mantém tudo aquilo junto, né? Tanto por isso que acontece, se você colocar muita argila e pouca areia, esse tijolo racha, porque ele não tem aquela resistência, ele não tem a resistência, tanto compressão, a torção, ele perde bastante resistência. E se você colocar pouca argila, ele esfarela. Ele, com a mão, você consegue arranhar, ele não tem aquela dureza que a argila proporciona, né? E a fibra ajuda também a manter tudo isso junto, ajuda bastante na resistência à tração também e a torção, porque ela também ajuda nesse processo todo de aglutinar todos esses materiais, né? E a fibra conecta tudo, exatamente. A gente usa o que tem perto. Aqui essas obras urbanas que a gente faz aqui, a gente pega grama. Tipo, eu falo para todos os meus amigos jardineiros, todo mundo aqueles que cuidam do jardim, para guardar grama pra gente. E a gente passa recolhendo. Hoje eu passei o bairro aqui atrás de grama. Passa recolhendo grama. A gente, uma última que a gente fez aqui na cidade, também a gente usou feno. Ele comprou uns fardos de feno, picou, usamos feno. Já usei também palha de arroz, que também tinha uma obra que tinha uma indústria de arroz perto, e aí a gente usamos essa palha do arroz. Então, o que tiver perto, o que tiver ali na região, a gente usa, sempre com aquele intuito de economia, né? Tá. Vocês misturam cimento junto no adobe ou ele não precisa? Sim, então, eu misturo. Eu faço assim, a cada... Hoje eu estou usando bastante betoneira, né? A gente, quando faz as oficinas, quando faz aquela parte mais didática da construção, a gente costuma fazer como sempre se faziam, né? A gente pisava e fazia tudo aquilo lá. Hoje eu uso a betoneira, para mim está funcionando, é uma técnica que eu, em grande escala, não vejo, é a melhor coisa que tem. Então, a cada betoneira desse material que a gente usa, eu coloco assim a pontinha de uma pá de cimento. Sabe? Isso vai ajudar na cura, vai ajudar principalmente acho que na velocidade na cura e ajuda um pouco na resistência também. Então, a cada betoneira é uma pazinha, uma mãozada de cimento que a gente usa. Isso é uma... Não entendi? É pouco cimento. Eu imagino bem pouquinho. Um saco de cimento dá para casa toda. Nossa. E... Igualzinho, mesma coisa. Exato. Então, é uma quantidade que eu encontrei assim na prática, para mim funciona, e eu também não vejo problema em usar cimento se minimizando o máximo possível, né? Eu lembro de uma palestra que eu dei que tinha um engenheiro florestal na palestra. E eu assim, eu comecei a palestra elevando o bambu e meio que assim, desmerecendo pinos. Não desmerecendo, mas mostrando como o bambu era muito superior ao pinos, né? E aí, em algum momento, eu vi ele assim com a cara meio torta para mim, né? Eu falei, claro, pinos também é um biomaterial, claro, também é renovável, só que bambu é mais. Então, aí nisso eu falei, olha, não é que... E aí eu comecei a me cuidar um pouco mais nesse momento de falar e de explicar, porque eu não sou inimiga da tecnologia, né? A gente não é inimigo da tecnologia. Sim, pois é. O que eu, pelo menos, sou assim contra é o excesso de uso de materiais que poderiam ser substituídos por materiais renováveis.
né? Então, assim, se em vez de usar 50 sacos de cimento eu vou usar só um, imagina isso a larga escala. A gente diminui o impacto, né? Exatamente, exatamente. A gente estava falando nisso nessa última live que você fez, sobre o uso do bambu e substituindo o aço no concreto armado, né? Isso. O professor, realmente, numa viga que exige muito, que vai carregar bastante, ele não confia, né? Existem vários estudos e realmente, né, ele entende muito mais, infinitamente mais disso do que eu. Então falou que não é substituível. O aço tem que estar ali no concreto armado, mas... Não é, né? Exatamente. Mas, numa viga de respaldo, numa cinta, alguma coisa que vai exigir menos carga, ele pode substituir. Então, é aquilo lá. Por que eu posso? Eu vou fazer uma cinta de respaldo. Todas as casas que a gente faz de adobe, de type e tal, eu coloco uma cinta de concreto. Porque precisa, né? E se você pode... a gente precisa realmente garantir a qualidade daquela obra, principalmente se a gente está construindo para alguém, né? Então todas aqui eu faço uma cinta de concreto. Na próxima, eu vou fazer com armadura de bambu. Vamos ver o que acontece. Né? Porque eu sei que existem diversos estudos, eu já fui atrás durante essa semana, já vi alguns desenhos, alguns estudos laboratoriais do concreto com armação em bambu, né? Então, é uma possibilidade da gente, nas próximas casas, estar tirando o aço da armadura do concreto armado e colocando uma armadura de bambu. Uhum. Marcelo, as casas feitas com adobe precisam ser barreadas de vez em quando para conservar a beleza da construção? Então, quem que perguntou? A Mari. Maria Meirelles. Então, seguinte, mano. Olha, existem assim... quando a gente constrói ou faz uma bioconstrução, eu tenho que entender muito bem quem é o proprietário daquela casa. Né? Porque a gente percebe se a pessoa ela está disposta a fazer a manutenção que uma bioconstrução exige, de forma assim mais rotineira e com menos espaço de tempo, então sim, ela precisa de tempos em tempos, ela precisa ter esse barreamento substituído, depende do tipo de resina que você usa, tem algumas resinas naturais, que são totalmente naturais, que elas duram menos, então você tem que fazer essa manutenção mais constante. Agora, se a pessoa quer uma casa, uma bioconstrução, uma casa bioconstruída, mas ela não quer saber de manutenção, ela não quer saber de ter que mexer com barro, com terra pro resto da vida, se ela simplesmente gosta da história, mas ela não é, né, não é uma construtora, eu uso nessas casas que eu faço para clientes uma resina impermeável, igual essas que a gente passa em telhado, que é uma resina que resiste muito. Oi? A resina de mamona? Não é de mamona, não. É uma resina à base d'água industrializada, que o pessoal costuma usar bastante em telhado de cerâmica. Ela dá um aspecto brilhante e ela segura bastante a umidade, né? Isso já é uma característica assim ruim para o adobe, né? Porque o adobe é legal ter essa transferência de umidade, né? Essa respira. Só que nem todas as pessoas estão dispostas a dar essa manutenção sempre, né? E essa resina, ela garante, ela funciona como uma pintura, ela garante que aquela obra vai estar segura, que vai estar impermeável, que aquela construção vai durar para sempre, sabe? Agora, essa minha casa aqui, eu também passei essa resina. Agora, as que a gente está fazendo aqui, essa de taipa, a gente já vai fazer uma coisa diferente, né? Eu quero fazer outros testes com outros rebocos naturais, né? Tudo vai estar disposto, tudo vai ser de acordo com a disposição da pessoa, sabe? Então, sim, se a gente conseguir usar produtos tecnológicos melhores, ele vai exigir uma menor manutenção. Uma manutenção de uma casa tradicional, né? Que é só manter aquela pintura sempre boa. Agora, se a gente usar produtos cada vez mais naturais, a baba de cacto, de cupinzeiro, alguns rebocos à base de cal,
né, algumas coisas mais naturais, aí vai exigir uma manutenção realmente maior. Entendi. Bacana. Entendeu? Marcelo, voltando sobre o tema de misturar o cimento, você, mistura o cimento porque precisa ser assim ou porque você acha melhor? Ou dá para fazer sem? Então, não, dá para fazer sem. O jeito tradicional, eles substituíam esse agente químico que o cimento traz por esterco, né? Era o jeito tradicional de construção. Eu tentei no começo fazer isso, mas na nossa região, quando a gente está falando de área urbana, é complicado achar esterco, né? Então a gente não tinha esterco suficiente. Ou existe um preconceito? Não, preconceito não. Complicado realmente de achar quantidade para você fazer sei lá, 2.000 tijolos, 5.000 tijolos, né? Se você construir uma casa dessa numa fazenda, num sítio que tem o esterco mais facilmente disponível, ele pode substituir o cimento, sim, como esse agente químico. Agora, no meio urbano é complicado, né? Não é fácil você trazer para cá esterco suficiente para você fazer 5.000 tijolos, né? Então, o cimento, ele age substituindo o que os construtores antigos e os construtores atuais mais que têm esse material à disposição, o cimento substitui, né? Então, o cimento, ele deixa a massa mais plástica, ele ajuda bastante na cura, então ele agiliza o processo de cura, né? Ele deixa a massa mais maleável, ele deixa a massa melhor para ser trabalhada. Então é uma técnica que a gente usa, que eu coloco porque ajuda, que me ajuda a garantir a qualidade do produto. Uhum. Eu tenho uma curiosidade, Marcelo. Quando a gente faz... Aliás, são duas, né? Eu tenho um monte de curiosidade, aliás. Quem tiver também vai perguntando aí, porque senão eu vou encher de pergunta. Marcelo, quando a gente faz uma parede de adobe, eu consigo dar um acabamento idêntico à alvenaria convencional? Ou seja, que não dê para perceber que é de adobe? Dá sim. Inclusive, é uma das coisas mais tristes que aconteceu na minha vida. Não, a gente fez, essa casa que eu te falei, que foi a primeira que a gente fez, que foi lá no interior de Goiás, ela tem várias histórias muito boas, essa casa, porque, assim, foi um laboratório, né? Foi a primeira. E foi muito legal, foi uma obra que, além de tudo, foi muito divertida. E a gente saiu de lá e eu vendi essa casa, e a pessoa que comprou morou alguns anos lá, e vendeu de novo depois. E essa casa era num condomínio fechado, a primeira casa bem de frente à portaria do condomínio, assim. E nessa última vez que eu fui para lá, fui eu e minha esposa, a gente tem uns amigos que moram nesse condomínio, e passamos nessa casa. A gente não reconheceu a nossa casa. Porque o cara rebocou inteiro. Virou uma casa tradicional. Né? Ela perdeu completamente a cara de uma bioconstrução. Ele rebocou, a gente tinha usado muitos materiais reutilizados, né? A gente tinha umas janelas, uns vitrais redondos, lindos, assim, na sala, e o cara substituiu tudo por uma janela gigante de vidro temperado. Então ele readequou a casa pro gosto dele. Não vou falar que tá errado, ele só adequou pro gosto dele. Mas dá para você fazer, dá para você dar o acabamento que você quiser. Ela, igual o tijolo de solo cimento, né? Tijolo de solo cimento, a gente consegue hoje rebocar e dar o acabamento final. Você não sabe o que tem atrás do reboco, né? E do Adobe dá também. Só que ele vai perder completamente as características assim de transpiração, as características térmicas também dá uma prejudicada, e o visual, né? Eu sempre gosto de rebocar com barro, porque vai manter todas as características de uma construção de terra, né? Então, se o cara quiser deixar lisinho, bonitinho, reguado, tudo certinho, seja pelo menos com barro. Eu acho que eu entendo essa tua frustração, porque uma vez me perguntaram assim, e se eu não quiser que minha casa tenha aspecto de bambu? Eu falei, como assim que a casa tem aspecto de bambu? Você vai ter a cabeça? Mas Pois é. Então. Mas é aquele negócio, Kelly. Eu aproveitando, só um parênteses, eu vi que o Thiago, se vocês forem ver aí, tem um cara que está assistindo que chama Thiago.
eu ver o sobrenome dele que eu nunca sei, cara. Thiago Zimmermann, acho que é. Sim, meu irmão. Ele que construiu a nossa última casinha aqui em Medianeira. Thiago. E ele, depois, se ele quiser digitar aí e falar da experiência dele, a gente tava conversando, e ele tá me ajudando hoje nesse pau a pique que a gente tá fazendo aqui, né? E ele tá me falando hoje da surpresa que ele teve. E quando quando ele aceitou tocar aquela obra, ele não tinha a menor ideia que ia ficar boa, né? Ele fez meio assim para como que fosse para tirar dúvida, sabe? E se apaixonou pela técnica, né? E ele conta assim como ele passou muito mais tempo na obra do que eu. Diariamente ele estava lá e tal, e ele conta todas as, como é na área urbana, numa rua da cidade, né? Uma área movimentada, que pessoas entram e saem e tal, quantas pessoas por dia eu não parava para ver, de curiosidade, né? E muitas pessoas falavam, meu, isso daí vai derreter, isso daí vai cair, sem viga, sem pilar, vocês estão loucos. Então ele conta várias coisas legais, assim, de vizinha que fala que vai cair, aí depois que a casa ficou pronta, aí virou outra coisa. Aí ficou linda, hoje virou um cartão postal ali do bairro. Mas ele tá assistindo a gente aí. Daí todo mundo sabia que ia dar certo. Pois é. Não, é claro que ia dar certo. Imagina se não. Uhum. Aqui, ó, mais uma pergunta. Pode usar qualquer tipo de terra para fazer o tijolo ou tem alguma que é melhor? Eu acho que a gente volta para aquele tema das misturas, né? Mas, sim, então tem que ter essa proporção certa, né? Você tem que fazer uma análise da terra para saber se ela tem aquela proporção de 70% areia, 30% argila. Se não tiver, você corrige. Você coloca mais... Geralmente você tem que colocar mais areia, né? Na nossa região, a gente tem que colocar mais areia para chegar nessa proporção. Mas olha, qualquer proporção, para você manter o tijolo estrutural. Agora, se a gente for fazer a estrutura de outra forma, aí sim, pode ser... É só questão de teste, né? Vamos pegar a terra da sua região e ver o que acontece. Né? Eu sempre falo que, dá para fazer? Dá. Vamos ver primeiro o que a gente precisa fazer para adequar. Mas se ele não se tornar estrutural, a gente vai ter que fazer alguma coisa para manter essa estrutura toda de pé. Vamos usar bambu, vamos usar eucalipto, vamos fazer alguma outra coisa. Mas eu imagino assim, olha, se eu tiver que falar grosso modo, se qualquer terra dá? Dá, qualquer terra dá. Uhum. E quando a gente usa ele como estrutural, passou, sei lá, 5 anos. Eu te pergunto porque eu sou essa pessoa, tá? Resolvi mudar a minha casa. Né? A gente sabe que numa estrutura autoportante, né? A gente estuda isso e sabe disso, por exemplo, um tijolo como solo cimento, que ele é autoportante, você tem que, em projeto, prever as futuras reformas, porque como a parede é estrutura em si própria, você não pode sair quebrando as paredes, como a gente faz com uma casa convencional, com a alvenaria convencional. Sim. Como é que a gente faz com o Adobe? Né? Se ele também é autoportante, ele é estrutura em si próprio, como é que eu faço para abrir a janela que eu resolvi que eu quero ali agora? Olha, o certo é não abrir. Realmente, uma alvenaria estrutural, uma alvenaria estrutural não permite isso, né? Ela foi calculada realmente para ela. Agora, eu já fiz isso. E o que eu imagino fazer? Se, por exemplo, abrir uma janela onde não... O que eu faria? Eu faria uma verga primeiro, ou de madeira, ou de concreto, ou um concreto pré-moldado, ou sei lá, eu acho que madeira seria bacana. Abriria só o espaço da verga, né? Já passando o tamanho correto de uma verga, né? Passando já a largura da janela em alguns centímetros. Eu faria uma estrutura também lateral para segurar essa verga ali, não só ficar apoiada no adobe. Uma estrutura talvez de madeira ou talvez de concreto. E aí eu conseguiria quebrar daquilo para baixo. Então eu faria a estrutura já dentro da parede pronta, né? E depois eu tiraria a parede da parte de baixo. É o que eu faria, mas assim, é sujeito a trincos, é bem complicado você mexer com alvenaria estrutural depois, né? Eu acho que a bioconstrução
ela é bastante exigente com planejamento também, né? Ela tem esse lado lúdico, porque a bioconstrução ela te permite experimentar inúmeras formas, inúmeras maneiras, te convida a repensar o uso dos espaços, o uso dos ambientes, Sim, mas ao mesmo tempo te exige um planejamento. Assim, ó, você pode ser o criativo quanto você quiser, mas você tem que se planejar, porque senão não vai exatamente. funcionar, né? Exatamente. E, Ó, e até em questão de custo, né? Acho que quanto mais tempo, é aquela velha história, quanto mais tempo você perde, entre aspas, perde planejando, menos tempo você perde executando, né? Menos o exatamente. dinheiro você gasta nisso também. É direcionado. Então você não vai gastar, você vai investir porque tem um destino certo para aquilo, né? Exatamente. Ó, perguntas aqui, ó. A piscina de Adobe já testou? Você falou que estava construindo aí, né? Sim, esse daí é um amigo meu de São Paulo, Zé. Ele teve aqui em Foz uns meses atrás, essa casa aqui, a gente já cavou o buraco para a piscina e usamos a terra do buraco para construir, né? Então, por enquanto, só está o buraco lá fora. Ah, Então, o buraco está ali, prontinho. é um engenheiro Mas, todo. é, exatamente. E aí, então, eu tô com uma ideia de fazer uma piscina em hiperadobe, né? Que é outra técnica que a gente faz também. E só que ainda não começamos, ainda, cara, acho que no verão, talvez a próxima vez que você vier já vai estar boa. Mas vai ser uma novidade também. Inclusive, eu vou precisar de muita ajuda aí, porque eu não achei em nenhum lugar, em nenhuma literatura, em nenhum dos grupos que eu participo, alguém que já tenha feito uma piscina de hiperadobe, né? Então eu tenho certeza que eu vou errar bastante nesse processo aí. Pode deixar que a gente já acha essa pessoa. Sim. Outra pergunta aqui, ó. Gostaria de saber se a casa com essa característica aguenta chuvas de vento, mora em área com grande pluviosidade. Sim, aguenta bastante. É porque o Adobe, ele, por ser estrutural, ele tem, ele tem muita. Hoje já saiu, a gente estava falando de norma técnica da última live sua, e já tem uma norma para Adobe também da BNT, né? E Ah, já você tem. seguindo sim, e você seguindo a norma, você consegue tijolos de excelente qualidade. Uhum. Então, para manter as características estruturais, seguindo toda a norma e seguindo a prática, e assim, quando a gente fala em bioconstrução, existem muita gente que, que constrói, que faz aquela história de autoconstruir. Eu acho legal isso daí, sabe? Mas eu acho um tanto quanto perigoso também, Uhum. porque a gente não consegue inventar muita coisa e sem muito conhecimento, sabe? E querendo ou não, os profissionais de engenharia e de arquitetura, não por ser engenheiro, não por estar envolvido no meio, mas, cara, eles são importantes até em bioconstrução, porque é complicado realmente, sabe? A gente já falou sobre isso antes também. Quando eu faço as coisas para mim, as coisas para minha casa, as coisas que eu vou cuidar, eu tenho uma certa preocupação. Mas quando eu faço para algum cliente, a minha preocupação é multiplicada por 10, né? Claro. E, é. Então, quando a gente está falando de construção, ainda mais assim, técnicas tão subjetivas, assim, tão pouco difundidas, tão pouco normatizadas, né? É, a gente eu sempre penso em incluir um profissional de engenharia ou que tem uma baita de uma bagagem em bioconstrução. Não precisa ser necessariamente um profissional formado, mas um cara que tem a bagagem. Um cara que já fez isso centenas de vezes, dezenas de vezes. Então, para o tijolo de adobe ser garantido como estrutural e aguentar uma intempérie forte, assim, ele tem que ser muito bem feito, sabe? E os vãos têm que ser bem calculados, os balanços, as alturas, não só as paredes. Mas não adianta você fazer uma parede muito grande, uma parede tudo certinha e um vão de telhado muito grande, e não calcular direito o madeiramento, né? Então, eu acho para condições críticas assim de chuva e de vento,
eu acho que não dispensa um profissional de engenharia nisso daí, ou alguém com uma baita capacidade, uma baita prática de bioconstrução, sabe? Então, sim, o tijolo de adobe é estrutural, ele aguenta terremotos, existem construções de adobe no Oriente Médio, ali na, na Ásia, na África, tem milhares de anos, né? E ele aguenta terremotos, aguenta inundações, aguenta tufão. Eu lembro uma vez, eu não lembro que cidade histórica que foi, eu acho que foi em Goiás Velho, interior de Goiás, que teve uma inundação muito grande e as casinhas todas de adobe lá, e todo mundo, e tudo embaixo d'água. Passou, sabe, a água foi embora e as casinhas ficaram lá. E aquelas casinhas têm 100, 200 anos, né? Elas aguentam elas não necessariamente elas vão cair se ficar algum tempo embaixo d'água, não. Porque o adobe já está curado, já está, né? Então, se tomado todas as precauções, foi feito de forma pensada, de forma projetada, foi feito todo um projeto de telhado, de fundação, que é muito importante, né? De fundação, você fazer sempre tem uma frase bem bacana, que toda construção de terra tem que ter uma boa bota e um bom chapéu, né? Ela tem que ter uma boa fundação e um bom telhado. Então, você tomando esses cuidados, uma construção com adobe é muito segura, ela é muito, muito forte, muito resistente. Que fantástico. Eu tenho uma curiosidade também, que é o seguinte, o bambu a gente sempre imuniza ele contra o caruncho, porque, enfim, tem amidos, os bichinhos vão lá fazem a festa. O adobe, ele tem palha, tem material orgânico ali dentro, tem terra, né? A gente sabe que tem, eu não vou saber o nome, mas eu acho que é tipo um besouro, né? Que faz aquelas bolinhas. Não sei, tu posso estar falando besteira. Mas como é que é o ataque de insetos e enfim, né? Que vão ali atrás dessa matéria orgânica. Sim, então, na verdade, sim, tem aquela história do barbeiro, né? No Nordeste é muito comum nas construções de pau a pique, nas construções mais tradicionais, mas o barbeiro ele não vai atrás do barro, da matéria orgânica. Ele vai atrás das frestas. Onde tiver fresta, ele entra. Ele entra ali, eu não sei como funciona o processo do barbeiro, mas ele entra e vive ali, né? Então, onde não tem fresta, não tem problema. As construções de pau a pique, elas têm essa característica de rachar. Ela racha mesmo, não tem o que você fazer. É uma característica dela de rachar. Você vai corrigir depois no reboco grosso, depois no reboco fino. É uma coisa que a gente está fazendo aqui. Eu e o Thiago estamos fazendo aqui. Então o negócio é não deixar fresta. Se não tiver fresta, não tem problema, não tem o que fazer. Ele não vai conseguir passar daquela primeira camada ali de reboco, né, de barro. É bem seguro. Tá, e se tiver entrado, qual que é o prejuízo desse bichinho entrar? Olha, então, esses besouros que você está falando, assim, eles estão aqui, eles ficam aí, não deu prejuízo até agora nenhum. Para mim, eu não vejo problema. Né? Tem algumas abelhas que usam. Né? Eu já tenho, lá lado de fora eu sei que tem um ali. Mas até agora está tudo certo. Não, assim, eles não afetam a capacidade estrutural. Não afeta. Eu acho que talvez uma infestação de cupim, alguma coisa assim, a gente começa a se preocupar, né? Mas um besorrinho só, acho que não vai fazer muita diferença, não. Talvez formiga, talvez alguma coisa assim. Mas nunca aconteceu, nunca vi, pelo menos. Interessante. Também é uma coisa boa de ter uma boa pergunta. Eu tô assim, fascinada. Não vejo a hora de poder construir com Adobe. Eu não sei se as pessoas aqui têm mais alguma pergunta, né? Às vezes ficam quietinho. Eu lembro que algumas lives que eu fazia, eu falava, meu Deus, vocês estão muito quietos, façam pergunta. E aí eles falavam, não, mas é que você já está falando tudo, não dá espaço, né? Às vezes a gente se empolga e vai captando o pensamento, a dúvida das pessoas, né? Mas coloquem as perguntas. Quem não concorda, fala também aqui, né? Sim, é verdade. Eu não sei qual é a tua postura. Eu gosto que discordem de mim. Não, claro. Porque aí eu tenho também a oportunidade de repente, reconhecer que estou errada, né? De revisar o meu conhecimento. O Alan está perguntando se os tamanhos dos tijolos tem que ser padrão ou é livre? Boa pergunta, hein? Boa pergunta também. Olha, a gente, inclusive hoje, discuti com o Thiago sobre isso também, sobre o tamanho dos tijolos.
Uhum. Eu gosto muito desse tamanho aqui. Os tamanhos que a gente usa, dá para ver aqui atrás, ó, Uhum. eles têm 30 de comprimento por 20 de altura. E esses meus aqui, eles têm 16 de espessura. Os tijolos que a gente fez para casa para essa última casinha que a gente fez aqui em Medianeira, da Marcha, eu já coloquei 20 de espessura, porque já era uma casa mais alta. Então, sempre assim, quanto mais alta for a parede, mais larga tem que ser a base, né? Isso no COB é muito comum, no Hiperadobe, tudo você vai alarga a base para ir diminuindo conforme sobe. Questão estrutural, né? Esse é um tamanho que eu acho legal, só qual o problema desse tamanho? É pesado para burro. Isso daqui, cada bloco desse daqui pesa uns 14 quilos. O bloco lá da casa da Márcia, que o Thiago fez, pesa mais de 20 quilos. Agora, você assentando isso daqui o dia inteiro, chega uma hora que você começa a mexer com andaime, e aquilo vai ficando cada vez mais pesado, cada vez mais alto. Dá um trabalho do caramba, sabe? É pesado, realmente complicado. Muita gente gosta de fazer blocos menores por causa da praticidade, que aí é mais leve, é mais... Só que eu gosto muito do resultado final desses blocos grandes, né? Desses blocos grandes. Agora, fazer maior que isso também é impossível por causa do peso. Eu já fiz uns blocos uma vez de 40 centímetros, a gente não conseguia nem tirar do chão. Então, é questão prática, sabe? É questão de peso, de você conseguir trabalhar aquilo no dia a dia. A norma brasileira, ela já fala num tamanho bom. Eu não vou lembrar. Depois eu vou até pegar, eu li ela já faz algum tempo, e eu lembro que tinha alguma proporção, sabe? A largura tem que ser tanto do comprimento, que tem que ser tanto da largura. Então, eu vou até dar uma olhada nisso daí, depois eu vou dar uma pesquisada melhor. Os meus tijolos, esses tijolos nossos aqui, eu gostei desse tamanho e eu tipo, regularizei ele na prática. É o jeito que eu gosto mais de trabalhar, sabe? Então, o tamanho de 30 por 20 de largura é um tamanho bem bacana de trabalhar. Ele rende bastante, você faz uma parede bem rápido por ser um bloco grande, né? Uhum. Uhum. Estão perguntando aqui se você já trabalhou com Adobe africano. Não trabalhei. A diferença, eu posso estar errado, mas se eu não me engano é o formato. Ele tem formatos assim de cunha, né? Olha, será que ela tá vendo? Eu não lembro quem que eu conversei essa semana. Ai, meu Deus. Eu não lembro quem que é. Que estava trabalhando com Adobe africano, com esses formatos assim. Se você estiver vendo, me fala. Ela me falou que assistia a live. Mas eu nunca trabalhei. E eu fui conhecer através dessa pessoa, sabe? Então é um negócio bem legal, vamos ver daqui para frente. Interessante. Trapezoidal. Uhum. Aqui a Maia falou trapezoidal. Bom, Pois é, exatamente. Ele tem. Exato. Será que foi você, então? Deve ser ainda. a Vidaia, ela, Então, acho que foi com ela é você que fera. a gente tava. Ela vai, Então foi ela ela, mesmo, é isso aí. Foi na sua. Foi no Insta que eu vi, então, esse Adobe. que interessante. Bom, Marcelo, a gente está chegando aqui, completando uma hora. Uhum. Eu não gosto de estender mais de uma hora, mesmo quando o assunto está assim. Porque conforme vai chegando no fim, parece que o assunto vai engrenando. Aí vai surgindo mais tema, mais tema. Só que assim, daí é Verdade. nessa hora que a gente se retira, que é para ficar com um gostinho de quero mais, né? Marcelo, quando é que você vem para Foz? Não, então, quando precisar. Tô bem pertinho. Talvez esse fim de semana, vamos ver. Você me avisa, Marcelo, eu quero ir lá conhecer a obra. Sim, isso, vamos sim. Fantástico. Marcelo, eu não sei se as pessoas aqui têm mais alguma pergunta que queiram fazer. Do contrário, eu vou agradecendo aqui a sua disposição, a sua aula. Para mim foi Eu que agradeço. enriquecedor. Que assim, optei, foi uma decisão me dedicar ao conhecimento do bambu. Então, assim, Uhum.
Não é rejeitando as outras técnicas, é apenas eu Uhum. senti necessidade, com o tempo que eu tinha, é de me dedicar com profundidade num tema. E estou muito feliz de ter feito isso, porque agora eu vejo que tem outras pessoas que também têm profundidade em outros temas, e eu acho que aí a gente faz um encontro, né? Estou Claro, ansiosa só também soma, né? para chegar o momento da gente fazer uma obra de adobe com bambu. Eu acho que vai ser uma obra linda, maravilhosa. E isso que você comentou, assim, das pessoas passarem na obra e ficar curiosa, foi o que eu experimento com as obras de bambu também. Os meus Uhum. construtores, meus colaboradores, quase não conseguem trabalhar porque as pessoas param o tempo todo para perguntar: o que é isso? Por que isso? Será que isso vai dar certo? E eles comentam, e isso eu acho muito, muito bonito da bioconstrução, assim, agora passando um pincel cor-de-rosa em cima da bioconstrução, assim, Uhum. é que no final, uma obra de bioconstrução, ela se transforma em uma obra de arte. Então, eu via nos meus Exatamente. colaboradores um sentimento imenso de orgulho, né? Não era pelo valor financeiro, era pela obra de arte que eles puderam criar com a mão deles. Então, isso eu acho fundamental da bioconstrução e que talvez com a construção convencional tenha se esquecido disso, dessa Sim, valorização do trabalho manual, de quem põe as mãos naquela construção, de quem põe energia, de quem põe vida ali, né? E isso é fantástico da bioconstrução, porque aí os arquitetos, engenheiros descem do pedestal e entendem que são uma parte importante, mas não são a única parte, né? A gente está falando de coletivo, exatamente. de vários. É isso aí. Mas então tá, gente, obrigada pela presença, obrigada pelo tempo, obrigada pelas trocas, tá bom? Já vou deixar aqui o convite para quarta-feira que vem, que se não desmarcarem, teremos uma live com o Fred Rosalino, que é mestre em bambu também. Tá aí, quarta-feira que vem, a gente vai derreter nas perguntas sobre estrutura, mas hoje foi fantástico, aprendi muito. Muito obrigada, Marcelo. Eu que agradeço, Kelly. Então é isso, gente. Um beijo verde.